A paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos que chegaram nesse vídeo. Deus abençoe sua casa, seu ministério e, acima de tudo, que o Espírito Santo encontre espaço no seu coração. Que você não resista, mas que você se submeta, que você procure ouvi-lo em nome do Senhor Jesus. E eu quero ler aqui para os irmãos, para o irmão ou para a irmã, o que está escrito no capítulo 2 de Gálatas, versículo 8, a partir do versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, presta atenção nesse versículo, que é o 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A questão aqui que eu trago para os irmãos. E você? Quando você, como é a tua atitude quando você percebe que alguém que chegou de fora de outro ministério para congregar com o teu, alguém que chegou de outra congregação para congregar, alguém que é novo convertido começa a despontar, porque Paulo não andou com os apóstolos. Se fosse muitos de nós hoje, em muitas igrejas, você sabe que isso é verdade, os apóstolos iam dizer, ué, quem esse cara pensa que é? Ele não andou com Jesus como nós andamos. Ele não participou da ceia como a gente participou junto com Jesus. Quem ele pensa que é? O próprio Paulo, ele diz assim, sou como que um nascido fora de tempo. E ele é tão ousado, era tão ousado, que quando ele recebeu o ministério dele da parte de Jesus, a revelação, ele disse, eu não consultei carne e sangue. Mas aqui ele foi ter com os apóstolos em Jerusalém. E a atitude dos apóstolos é linda demais, porque eles, conhecendo aqui no versículo 9, diz que conheceram a graça que me foi dada. Quer dizer, eles perceberam que aquele homem era agraciado, que aquele homem realmente era chamado. E disseram, não, você vai para a circuncisão aí com Barnabé, você vai para a incircuncisão e nós para a circuncisão. E isso traz o crescimento da igreja. Mas muitos hoje a gente percebe, em algumas denominações, eu espero que não todas, que quando um irmão que mal chegou, que é um novo convertido, ou então vem de outro ministério, ou então vem de outra denominação, chega que uma turma percebe que aquele irmão, ele é diferenciado em algum talento, em algum dom, ao invés de estender, como eles fizeram aqui, a destra da comunhão, se levanta em competição, gente. Por favor. Já olha para a pessoa como se a pessoa fosse um concorrente, gente. Aí a gente olha para a igreja e pensa, ué, por que não está crescendo? Olha para a sua igreja, você olha para a sua igreja, por que não está crescendo essas coisas? A gente ora tanto, ué, para que oração sem conserto? Para que oração com altar quebrado? Para que oração sem um conserto no coração? Vai morrer de orar. A palavra do Senhor diz que o Senhor não ouve esse tipo de oração em que falta conserto. Você não se endireita, você não se conserta no coração. Você tem atitudes que vão contra o crescimento do reino de Deus. A gente ora tanto, a gente jejuma, mas não se conserta. Então, qual é mesmo a tua atitude? Já parou para pensar? Ou tu é uma vítima dessas pessoas? Porque tu tem um dom, tu tem um ministério, tu se destaca num talento, aí já olham para ti assim, como se, meu Deus do céu, vai tomar meu lugar, vai tomar meu cargo, é um concorrente. Por que tu não olha para a pessoa como ela realmente é, uma cooperadora? Às vezes a pessoa é inocente, às vezes quer cooperar e chega para lá, porque é tratado como um concorrente, como uma ameaça para o cargo, como uma ameaça para a posição que a pessoa está ocupando. E a gente vê aqui, se fosse aqui se fosse alguns de nós aqui no lugar de Pedro, Tiago e João, eles diriam, ué, o que esse cara pensa que é esse Paulo? Ele não andou com Jesus como nós andamos. Ele não ouviu Jesus pessoalmente como nós ouvimos. O que ele pensa? É assim.
enquanto eles simplesmente perceberam. Cara, esse cara é agraciado, esse cara vem acrescentar. Esse cara, ele é cooperador do reino com a gente. Olha aí, vai para a circuncisão. Nós vamos para a circuncisão e a igreja vai crescer. E a igreja crescia. E Deus acrescentava. Por causa dessas coisas. Aí hoje a gente vê dentro da igreja. A gente às vezes chega tão inocente e já quer, às vezes espera, né? Às vezes já, não, eu queria cooperar, queria ajudar. Aí às vezes se destaca, às vezes sem querer, não querendo, assim, se destaca sem querer, né? Porque talvez tenha um ministério, um dom que cheio do poder de Deus e brilha. Ah, meu filho. Mas em alguns lugares tem que apagar, porque só alguns podem brilhar. Quem devia brilhar é Jesus Cristo. Quem devia brilhar é o Espírito Santo. Tudo tinha que ser, deveria ser para a glória de Deus, mas não. Muitos se posicionam já dá um chega para lá nessas pessoas. As pessoas inocentes, pessoas que só queriam cooperar, são tratadas desse jeito. E aí deveria ser dado até olhar e ver, poxa, esse irmão, ele é cheio do poder de Deus. Menino, esse irmão tem um dom, sai de perto. Ei, irmão, vem cá, vamos cooperar aqui, porque a igreja vai crescer. Mas não, se posiciona como o cargo fosse dele, da pessoa. Não, não, meu filho, o cargo não é seu, não. O cargo é do Senhor Jesus. E às vezes ele quer te tirar do cargo exatamente porque tem uma promoção para ti. Mas tu tá agarrada, né? Meu, ninguém tasca. É meu, é meu. Às vezes, líder de ciclo de oração que acha que é a mais poderosa das mulheres. Sabe? Líder de louvor que acha que, eita, como eu sou a tal, eu sou o tal. Caraca, aí quando chega um mais, sabe, mais conhecedor, mais ungido, com a unção mais avivada, já olha assim, concorrente, meu Deus, vou perder meu cargo, minha posição, meu brilho, como é que vai ser? Que absurdo. Aí a igreja é entanguida, como dizia aqui no Nordeste, entanguida, não cresce, não sai de lugar, fica rodando em torno dos montes dos outros, não é nem dos próprios montes, porque Israel rodou em torno do monte dos outros, do deserto. Aí fica rodando em torno dos montes, rodando em torno do rabo. Mas por quê? A gente ora tudo, não vai morrer de orar. Não pode orar, esgana aí pra danar de orar. Não vai funcionar. Por causa dessas atitudes, falta de conserto no coração, picuinha, inveja, disputa, em vez de ver o irmão como cooperador, como irmão mesmo, em vez de olhar para o cargo, não como é meu. Não, querido, querida, não é seu, é do Senhor Jesus, sabia? Mas aí quando você agarra, do jeito com aquele diótrofe, sei lá, que está escrito aqui em 3 João, o cara não sabe, como disse o próprio João, ele gostava de estar em posição de primazia, ele gostava, o tal, assim, de estar como em primeiro lugar na igreja. Isso é ridículo, não sai do lugar. Gente que está com essas atitudes em liderança, de igreja, em lugar de imposição de liderança. E a liderança principal não tira essas pessoas, não faz nada, menina. Vai morrer de orar, de jejuar, de fazer tudo. E se não tirar essas picuinhas, a igreja não vai crescer, vai continuar patinando, sem sair do lugar. Então, olhe por você. E você, que tipo de atitude você está tendo diante de você que possui um cargo na igreja? De que quando aparece um que desponta um pouco mais, você já fica, ai, aquela sensação de, concorrente? Isso é ridículo. Pensa na tua atitude. Você tá errado, sabia? Você tá errada. O cargo não é seu, posição não é sua, talento não é seu, nada é seu. Coloque à disposição do reino. O Senhor te deu foi para o reino. E se o irmão chegou para ajudar, toma-o como cooperador, estende a destra da comunhão, como fez aqui os apóstolos. E não ficar, ele está pensando o quê? Me poupa. Esse tipo de coisa dentro da igreja tem que acabar. Ou então a gente não vai sair do lugar que Deus tem misericórdia de nós.